Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, começar a gravação desse DVD, entre outras coisas, comemorando aí 25 anos do pastorado, nosso pastor Ciro e a irmã Leila nesta congregação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito durante esses anos todos, Senhor, aqui nesta igreja, onde nós congregamos desde o ano de 94, Senhor. E os demais irmãos também, quantas datas já passaram por aqui, com saúde, com vitória, com graça, e nós te louvamos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e tudo que for feito nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pastor Rodival. Amém, né? Abram suas harpas, o hino de número 115, quem tem harpa. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Hino 394, todos vamos cantar em louvor ao nosso Deus. Quem sua mão ao arado já foi, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai
só. Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando do céu desfrutares perfeita paz. Aleluia. Bom é cantar louvor. Hino 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais
Obrigado, pastor Edval. Josué, pode vir cantar o louvor. Pastor Ciro, se já valeu a pena, já tem muita gente. Não é fácil trazer as pessoas no meio de semana, né? Mas está dando certo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui reunidos nesse dia para louvar e exaltar esse Deus, né? Nossas vidas pertencem ao Deus, o Criador dos céus e da terra. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para rendermos graça ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que morreu por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, glorificando a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a me incomodar. Sabe por quê? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia! E ele quer falar com você nesta noite. Basta você glorificar este Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta noite. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação.
coração. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, Jesus. Equipe de louvor. Amém, aleluia. Nós podemos agradecer a Deus essa noite. Sabe que seu coração tem sido agradecido? Amém? A música que queremos cantar é isso, te agradeço. Nós agradecemos a Deus pelos 25 anos do pastor Ciro na nossa igreja. Que o Senhor tem usado ele como vaso, tem usado ele como bênção em nossas vidas. Tu levante esse clamor e agradece a Deus. Seja agradecido e quebrantar o teu coração na presença do Todo-Poderoso. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Agora queremos ver a igreja cantando. Se coloca de pé, amém? Aleluia. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé. Você vai cantar por tudo o que tens feito, por tudo que irás fazer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela dádiva da vida, pelo ar que nós respiramos. Porque sabemos que o Senhor está em tudo em nossas vidas. Por sua igreja, do que tens feito. Agora só as mulheres. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradeço, meu
te agradeço. Aleluia. Amém, Jesus. Poder sentar, amém? Vamos ouvir a orquestra com seu número. A orquestra exaltar e saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estaremos tocando aqui o hino de número 36 da nossa harpa cristã. Os irmãos que quiserem podem cantar conosco. O hino 36, o exilado.
pastor Oswaldo com as apresentações. Em seguida, o pastor Odinei com aquela saudação. A paz do Senhor para a igreja. Tudo bem com todos? Amém. Aqui nós não temos relatório de ninguém que está nos visitando, mas eu creio que nós temos pessoas não evangélicas que nos visitam. Manifeste, por favor, se tem. Lá está 1, 2. Mais alguém? Só estes. Vamos dar um bem-vindo? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e sinta-se bem. Os irmãos, nós temos irmãos que nos visitam, de outras igrejas, de outra congregação. A mãe da irmã Lucelma. Mais alguém? Mais alguém lá, outros irmãos? Mais outro? Mais? Amém. Mais alguém? Aqui, muito bem, são vários. Vamos dar um bem-vindo a todos. Bem-vindos em nome de Jesus. Aqui está Araújo, veio agora o nome para nós. Onde está o Araújo, irmão Araújo? Dê um sinal, ali está. E Jurandir? Lá está, muito bem, vamos dar o bem-vindo. Bem-vindos em nome de Jesus. Aqui são todos os nossos. Vamos deixar o pessoal que está fazendo a gravação para o irmão Gerson apresentar, porque eu não conheço o nome, não sei, e ele sabe. Amém? Vamos continuar na presença de Deus? Amém. Dá um bem-vindo também para os profissionais aí da filmagem, Davi e o Ricardo. Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Estão trabalhando, são mais bem-vindos ainda. Pastor Aldinei vai trazer uma palavra aqui alusiva aos 25 anos do nosso pastor, nesta congregação. É o tempo que eu cheguei aqui. Glória a Deus. Também é com muita alegria que eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Rapidamente, livro dos Salmos, número 37, e o versículo 23, um texto bíblico, um versículo bíblico bastante conhecido, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Louvamos a Deus, nós em especial, a igreja aqui da rua Caiapônia, do Jardim Guanabara, por nós termos nessa noite esse privilégio ímpar, essa honraria, essa alegria, este prazer de nós estarmos aqui louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Ele, por Ele ter nos dado aqui, por estes 25 anos, esse homem que Deus tem usado, esse homem que Deus tem utilizado aqui com afinco na sua obra. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por esses 25 anos de pastorado aqui do pastor Ciro. Para nós é muito, mas muito bom. Quando a Bíblia diz que em uma outra versão diz que o Senhor confirma, né, e aqui firma os passos de um homem bom. Quem conhece a história do pastor Ciro, bem antes dele vir aqui, sabe que os seus passos, por onde ele tem passado, por onde ele tem andado, o Senhor tem firmado, o Senhor tem confirmado, e assim, por isso é que Deus tem o abençoado de uma forma tão grande. Então nós agradecemos a Deus, nós só temos a agradecer, nós só temos a dizer: Senhor, muito obrigado por nós termos como nosso pastor, o pastor Ciro. Quando a gente observa a vida do pastor, a gente vê um homem zeloso, um homem de um testemunho ilibado, um testemunho sem mancha, por onde nós andamos, por onde nós passamos. Quando se fala no pastor Ciro, sempre a referência é de um pastor, um homem de Deus, um homem que tem dado a sua vida, um homem que tem abraçado a obra, um homem que tem abraçado a causa do Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando, né? E que Deus também, pastor, continue abençoando o Senhor. Se o Senhor quiser dar mais 25 anos para o Senhor aqui nessa casa,
Amém. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Que Deus abençoe o Senhor a cada dia mais e mais. Continua sendo esse homem abençoado, esse homem humilde, esse homem sábio, esse homem que Deus tem utilizado, esse homem que Deus tem usado aqui para nos abençoar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu tomo aqui a liberdade de apresentar a irmã Leila de volta ao nosso meio. Ela fez questão. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Ela merece. Eu falei para ela, irmã Leila, ou com o pastor, se a senhora quiser, a gente pede para te filmar lá. E ela fez questão de estar aqui. Irmã Leila, muito obrigado pela sua presença. Isso é muito importante. A senhora tem andado esses 25 anos aqui nessa igreja ao lado do nosso pastor. Tenho certeza que ele sabe disso, que não teria como ser diferente, né, pastor? Sozinho o senhor não ia, não. É difícil. Pastor Ciro, está nas suas mãos agora. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito contente de ver aqui a minha esposa, a pastora Leila, depois de um período de tempo tão difícil, quase 15 dias de martírio por este mal, esta labirintite, que na sexta-feira atrasada, que agora vai fazer 15 dias, ela foi acometida, e é muito medicamento, ela está muito dopada de medicamento, infelizmente tem que usar, senão não recupera. Eu fiquei feliz que agora à tarde o médico dela liberou alguns dos medicamentos, eu creio que agora vai decolando cada vez melhor. Mas é uma crise que ninguém gostaria de passar. Só porque depois que isso manifestou na vida dela, apareceu aí tantas pessoas com este problema. Pessoas que caem, pessoas que sofrem. Ela não caiu, nós nunca deixamos. Não é? Mas é um prazer muito grande vê-la aqui. Eu sei que ela não está tão possibilitada de estar aqui, mas ela se esforçou um pouco e veio. Os filhos, principalmente minha filha, não pode nem sonhar que ela está aqui agora. Se ela souber que ela veio aqui para a igreja, vai dar uma maior bronca, certo? Mesmo lá de Brasília. Mas se enfrentou e está aqui. É muito bem-vindo, meu bem. Deus te abençoe. Eu acho que as crianças devem ficar aqui hoje. É um trabalho especial, viu, meus filhos? Domingo que vem, vocês vão para a salinha, pode assim? Tá bom? Muito bem. Eu não quero, mesmo sendo uma reunião tão especial para mim, eu não quero abusar do tempo, quero aproveitar bem os minutos que eu tenho para conversar com vocês. Daqui a pouco meditar com vocês em 2 versículos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Muito bem. Eu quero, de antemão, antes de comentar qualquer coisa, eu quero agradecer os irmãos, principalmente esta equipe organizada, que veio planejando isto já há dias, acertando aí com esses cinegrafistas que estão aqui fazendo esta filmagem para a gravação de um DVD, coisa que era sonho da gente há de muito tempo. Não foi eu que pedi, apenas dei a palavra de aval, concordando com muita alegria. E eu acho que é algo que já podia ser feito, ter sido feito há mais tempo. Alguém já havia dito isto, mas para tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então a gente acaba acreditando que todas as coisas que acontecem, né, está dentro do plano de Deus. Então isso aqui é muito bom. Então eu quero agradecer esta equipe coesa. Eu gostaria que vocês me entendessem, se eu não citasse nomes. Eu sei alguns nomes aí, mas eu gostaria de não citar. Eu quero apenas deixar o meu agradecimento. Essa iniciativa geralmente me comoveu muito. Eu fiquei muito contente, certo? Então, 25 anos, apesar de ter acontecido dia 2 de janeiro de 2016, mas nunca é tarde
para uma comemoração tão feliz como esta. Eu já recebi os cumprimentos no começo do ano, assim que completamos, que foi 2 de novembro, ou de janeiro, quero dizer. Eu fiquei muito feliz e hoje, em caráter especial, nós vamos passar, ou seja, a equipe vai passar para um DVD. Eu confesso a vocês que eu não sei quanto vai custar esse DVD. Não me passaram o valor, não me pediram para contribuir, só pediram para gravar. Então, Deus abençoe vocês por esta coragem, esse dinamismo tão importante que, na verdade, veio marcar a minha vida e a vida da minha família. Então, eu agradeço por esta coragem tão grande de vocês, tá bom? Deixa eu falar algo com vocês ligado a hoje. Alguém questionou, passar isto para os meus ouvidos. O pastor está aí despedindo? Esse DVD é despedida? Eu diria que não tem nada a ver com isto, nada. Tem nada a ver com despedida. Eu não sei se essa despedida está longe ou se está perto. Está na mão daquele que me fez, daquele que me acompanha, aquele que me ajuda, que me abençoa. Eu sou dependente dele. O dia que ele falar não ou sim, eu estou aqui à disposição para atender, como ele me mandou para cá há 25 anos atrás, um dia muito difícil para mim, também ele vai determinar o dia que eu vou parar, não é? Eu só disse, repito, que esta aqui é a minha última igreja, eu não vou mais pastorear. Eu vou encerrar todas as minhas atividades como pastor, pastoreando igreja aqui com vocês. Se Jesus voltar durante o tempo que estiver aqui, glória a Deus. Vamos todos juntos, vamos estar com Deus eternamente juntos. Para mim será um prazer extraordinário, inigualável. Muito bem. Mas, na verdade, não é um fim, não é uma despedida. Mas é um documentário, eu disse ao irmão Gerson, que é um documentário para ficar guardado aqui. Eu vou guardar para mim e serve como relicário. Amanhã ou depois, alguém vai se converter, outros vão embora, alguns vão morrer, certo? Nós vamos morrer e fica aí o documento. Orar um pouquinho, mesmo aqueles novos crentes que vão chegando, vão conhecendo a história por meio desta gravação. Oxalá que esta iniciativa, irmão Gerson e a equipe, venha despertar alguém mais para fazer este mesmo trabalho. Se eu costumo fazer um painel de fotografias, né, de todos os pastores que passaram pela igreja, você vê isso na Câmara Municipal, você vê isso no gabinete de governador. Então, todas as pessoas que ocupam cargos públicos, cada um que passa, a fotografia dele vai lá para a parede. Mas nós não estamos pedindo isso não, e nem penso nisto, certo? E eu preciso relembrar aqui, se alguém, Maurício principalmente, que está aqui há mais tempo, se ver que eu errei, me corrige, tá? Desde a Rua Itaúna, porque essa igreja ela nasceu na Rua Itaúna. É preciso que se deixe bem claro este particular. Nós temos aqui pessoas que eram de lá. Lá foi onde começou o trabalho da Assembleia de Deus no Jardim Guanabara. Não existia outro campo aqui no Ser Vila Nova. Então começou lá pelo pastor Jaime Antônio de Souza, que ainda está vivo, com quase 90 anos, parece que mês de maio do ano que vem ele vai completar 90 anos, está impossibilitado até de se movimentar, perdeu toda a força do organismo, todo o vigor, mas está vivo, dando glória a Deus, muito feliz, aguardando a volta do Senhor Jesus. E começou lá. No decorrer de tempos, o irmão Dimas achou por bem que transferisse a sede da congregação para aqui. E foi o que aconteceu há 30 e quantos anos? 33 anos atrás, a idade de Cristo. Foi transferido para cá. Lá deixou de ser congregação. Na medida do tempo passar, alguns crentes que moravam ali em Roda, bem próximo da igreja, não vieram, ficaram por lá.
E ao eles ficarem por lá, acabou lá virando congregação novamente. Nós temos muita gente que está aqui que era de lá nesse tempo. E me faz lembrar de homens que passaram por lá e alguns que vieram para cá, como por exemplo, um dos primeiros pastores, eu falo de pastor que ficou tempo maior, não falando em alguns que foram por prazo temporário, certo? Pastor José Freire, de saudosa memória. Depois dele veio o irmão Dimas Ataídes, por 2 vezes, creio que foi 2, sim, confirma, não é isso? Depois o pastor Pedro Vieira, José Freire já foi para a eternidade, já está no paraíso. Irmão Dimas ainda está bem, mora do outro lado da cidade. Irmão Dimas também esteve 2 vezes, Pedro Vieira 2 vezes. Depois também veio o pastor Dilon Novaes, que é também de saudosa memória, tudo lá de cima. E temporariamente o irmão Laurito, pastor Laurito, que eu não sei nem onde está morando agora, se ainda está vivo, não tenho nenhuma informação da vida dele. E finalmente o pastor Zé Araújo Neto, que é de saudosa memória, morreu o ano passado, foi esse ano, né? O ano passado, já está com Cristo, ficou aqui com vocês por 5 anos e 6 meses, 5 anos e meio. Todos esses homens foram homens de Deus, que deixaram a sua parcela de contribuição nesta igreja para ela chegar onde chegou. E pela graça de Deus, no dia 2 de novembro de 1991, nós adentramos por esta porta. Eu não tinha nenhuma previsão de quanto tempo ficaríamos aqui. O meu temor era que a gente ficaria aqui uns 4 anos e a gente seria transferido para uma outra igreja. E uma das igrejas que estava na frente para a gente assumir, que eu tinha muito medo dela, é a igreja da Vila União. O pastor Jorge sempre disse: se prepara que você vai ser pastor da Vila União, vou te mandar para lá. Mas ele foi protelando, já depois que eu estou aqui. Um dia eu recebi ele na minha casa, e ele disse: eu preciso que você vá para Pompeia. Eu assustei muito, e fiquei calado, e ele apenas disse se eu tinha interesse de ir. Eu falei: não, interesse eu não tenho, mas se o senhor determinar, eu estou disposto. Ele disse: não, então não vai não. E fiquei quieto. E agora passou da hora, né? Agora não tem jeito mais, agora eu tenho que ficar aqui até terminar, tá bom? E deveras eu estou contente, estou feliz. Foi um tempo de uma experiência extraordinária, o meu tempo passado aqui. Eu só quero que não aconteça comigo uma coisa que eu vi acontecer com um pastor aqui há bastante anos atrás. No dia da despedida daquele pastor, houve tanta insistência de uma jovem que congregava aqui na época para cantar o hino 116, livre estou, livre estou. Eu não quero jamais, o dia que eu for sair daqui, vocês cantarem esse hino. Né? Isso é muito sério. E a moça insistiu tanto com o pastor Vieira para cantar este hino. E ele encostava o pedido, de repente vem o pedido de novo. E ele não suportou a pressão, e ele cantou: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. E bonito, não é? Mas a maldade dela foi muito grande contra o pastor Vieira. Um homem bom, converteu aqui, filho desta igreja, não está mais pastoreando, o estado de saúde dele degradou tanto que ele não teve mais como continuar pastoreando. Entregou o trabalho, hoje ele coopera. Perdeu a esposa, casou com outra mulher, perdeu também, e está hoje sozinho. Os filhos dele é uma bênção, são músicos, tem grupo, tem conjunto, eles são formidáveis, eu admiro muito. Filhos não, netos, os filhos até não, os netos do pastor Vieira. Então, são histórias que marcam, histórias que, queridos, a igreja não conhece a sua história. Vocês não conhecem a história da igreja. Vocês não conhecem a história de Vila Nova. Vocês não conhecem a história do Guanabara. Só aqueles mesmo que estão aqui há mais tempo, que às vezes até converteu aqui, cresceu aqui.
mas muitos não conhecem a história. E é bom passar, porque a igreja passa a conhecer, acha. Um dia, o menino do Mondelício chegou em mim e disse: o senhor comprou essa igreja quando? Aí eu brinquei com ele: não, meu filho, igreja não se compra e não se vende. Igreja é de Cristo Jesus, a igreja não tem dono aqui na terra. Hoje já tem algumas igrejas por aí que tem dono, né? Mas a igreja legítima de Jesus, ela não tem dono. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então o homem aqui nessa terra não é dono de igreja nenhuma. Amém? E eu sinto muito feliz de ser um mordomo da casa de Deus. Cresci na igreja, passei todo o meu tempo, a infância, adolescência, juventude, e eu já, aos meus 79 anos, nunca saí da igreja para nada. Então eu sou mordomo da casa de Deus. Amém? Muito bem. Eu disse aos irmãos que eu iria fazer uso de um texto na Bíblia. Eu não vou abusar do tempo, também não vou correr. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Eu havia olhado outro texto para ler, e vocês sabem aquele texto que você lê, até faz comentário dele, depois te vem à memória outras coisas, parece que Deus quer mudar, né? E a gente achou melhor mudar. Eu ia falar com vocês sobre o tempo, mas não sei, Deus sabe de tudo. Romanos capítulo 8. Quero aproveitar esse tempo com vocês, ler dos versículos de números 28 e 31. O verso 28 deste capítulo e carta, ele diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode assentar. Eu sempre costumo anotar alguma coisa para a gente falar, para que a gente não perca a memória, ou seja, não perca o roteiro. É muito fácil você se perder. A mente é um campo muito fértil, que você começa em uma linha, daí um pouco, vem outro pensamento, você sai ali. Se você não tiver um roteiro, você se perde, e você acaba não dizendo aquilo que às vezes precisava ser dito. Então nós sabemos que dentro deste texto dito pelo apóstolo Paulo, ou seja, esse texto paulino, nós sabemos muito bem que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e também dos que são chamados conforme o seu propósito. Cada um de nós, o dia que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós entramos nos propósitos de Deus. A gente sempre fala aqui que salvação é um projeto de Deus. O que é projeto? É um plano de realização de fatos. E normalmente quando existe um projeto, o projetista ele quer que o projeto seja executado e seja concluído. E foi exatamente isso que Deus fez, para que eu, você, o homem, tivesse a condição de ser salvo. Ele planejou o projeto da salvação e concluiu no Calvário há quase 2000 anos passados. E nós hoje usufruímos de todos esses predicados e direitos. Então ele diz, o apóstolo Paulo faz aqui duas interrogações importantíssimas. Então ele diz: que diremos, pois, diante desta situação, destas coisas? Que coisas são estas? Quais são essas coisas? É uma série de questões que envolvem a vida humana, principalmente no que tange à fé. Nós precisamos sempre pensar que nós somos carentes de um Deus. Isto é claro, que reconhecendo que somos feituras dele, fomos criados por ele, criatura dele, filhos dele. Então isso significa, dentro deste particular, que as coisas que norteiam a vida humana são tantas que, se brincarmos, nós esquecemos de Deus.
esquecemos que somos filhos de Deus, esquecemos que Deus é a razão de eu e você existirmos. Nós esquecemos disso. E o apóstolo Paulo faz essa aglutinação e diz essa frase: que diremos, pois, diante de tantas situações? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Ele quis dizer que não há nada que possa ser contra aquele que aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paulo cita estes textos porque todo crente, escuta aqui esta verdade para mim e para você, para todos nós. Cada pessoa que a converte a Cristo Jesus, ele passa a partilhar da retidão de Deus. O entrelaçamento de comunhão de uma pessoa que serve a Deus é tão grande que ele passa a partilhar dos sentimentos de Deus. A comunhão dele com Deus é tão grande que Deus fala com ele secretamente, tão claro que ele não tem nenhuma dúvida, foi Deus que falou. Isso a gente está ouvindo sempre. Como é bom a gente ter este particular com este Deus tão grande, porque Ele mesmo, olha bem, quais dos projetos de Deus para a salvação humana, o que Deus fez? Ele mesmo entregou o seu próprio Filho, a fim de que nós, o homem, o ser humano, olha aí, veja que coisa maravilhosa, tivesse condição de ser salvo, tendo em vista a ação condenatória minha e sua do homem, ficou em condição de perdão. Interessante isto. Com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o ser humano recebeu a condição de perdão das ofensas contra Deus. Você quer ver uma coisa melhor do que isso? Não existe. Porque quando o ser humano pecou, ele rompeu o pacto com Deus, ele perdeu os direitos que o ser humano tinha diante de Deus como filho. Ao ele perder esse direito, ele passou a ser criatura, e para ser resgatado novamente a Deus, se tornou uma coisa impossível. A própria Bíblia mesmo diz que isso era impossível ao homem, restaurar a sua comunhão com Deus, e se tornou sumariamente impossível. Mas a Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus, Ele estava reconciliando o homem com Deus. E a essa altura, eu e você, uma vez nós tendo aceitado Jesus como Salvador, tendo aceitado este projeto de Deus na nossa vida, nós passamos de criaturas para filhos. E João registrou isso. João disse isso: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Como? Por quê? Qual a razão? De que forma? Porque creu no seu nome. E não somente creu, mas também abraçou. Não somente abraçou, mas renunciou. Não somente renunciou, mas passou a servir a Deus. Abandonou uma série de coisas e passou a servir a Deus. Essa é a maior bênção que o ser humano pode receber de Deus, chamada de perdão das ofensas. Isso é muito importante, isso é lindo demais. E outra coisa, ninguém vai chegar a Deus se não passar por este processo. Isso é muito sério. Muito bem. E agora, nada pode nos condenar, porque o documento de condenação que pesava sobre os nossos ombros foi riscado. Esse riscado aqui foi o mesmo que ser anulado. A Bíblia diz que Deus rasgou a cédula de condenação. Aquele processo que estava no arquivo divino de condenação ao ser humano por causa do pecado, com a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo e a nossa conversão a Ele, aquela cédula foi rasgada. O que ficou restando para mim, para você ou para nós, o quê? É se firmar em Cristo e não deixar Ele mais. Cada pessoa que abraça Jesus deve ter esse propósito em si, não mais deixar o Senhor Jesus para nada. Eu nunca encontrei na minha vida nada que eu pudesse trocar por Jesus. Passei minha juventude, como já disse, a minha infância. Com 15 anos perdi meu pai. O pai era obreiro, era o pastor da igreja.
Ele morreu. Eu fiquei sem pai, já não tinha mãe. Um menino de 15 anos. Qual a lógica que ele tinha para se firmar em Cristo? É a mão de Deus me guiando. Deus já me falou isso aqui mesmo, usando profetas para falar comigo. Que eu fui escolhido por Deus desde o ventre de minha mãe, a quem eu não conheci. Isso é coisa importantíssima. Agora, irmão Felipe, o que é importante na nossa vida é a gente saber valorizar isto. Isso do coração e valorizar todo este esforço divino em meu favor. Por que eu conscientemente, eu não venho ligar a minha alma nisto e deixar que este evangelho muda totalmente a minha vida? Porque ninguém muda a vida sem querer. Que o evangelho também tem esta condição. A condição do evangelho é esta. A condição é minha. Mas dele para mim não tem condição. A condição vai daqui para lá. Isso é muito lindo e não acontece sem a gente mudar. E agora, nada pode nos condenar, porque isto foi rasgado. Então Paulo disse isto claramente. Ele usa aqui esse capítulo 8 de Romanos. E lá ele diz assim, olha o que ele diz, olha, nem a lei com seus principados, nem as potestades, nem o presente, nem tampouco o futuro. Meu Deus, nem a vida, nem a morte. E por quê? Todas essas bênçãos provêm de Deus. Então ele fez essa coletânea de... Poderia ser desfavoritismo na minha salvação, mas quando eu estou ligado a Deus, Deus faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dele. É eu e Deus, que você também é, você e Deus. É claro, eu estou amparado. Você está amparado. Você está seguro. Nada. Mas nem a morte. Eu acho interessante ele fazer essa colocação, que nem a vida nem a morte. Espera aí. O que a morte pode fazer? Todos vão morrer. Mas há na vida os desesperos que vêm exatamente de dentro de nós pelas nossas falhas humanas. Seja de que forma for. Só ele quer dizer o seguinte, que não existe nesta vida nada que possa nos separar do amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus. Ele que derramou este amor em meu e em seu e em nosso favor. E podemos dizer até que cada pessoa é salvo se quiser. É interessante a gente pensar neste particular. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais, porque o relógio me aperta, certo? Deus, olha bem, veja bem, nos deu esta fé, e Ele nos justificou por meio de Cristo Jesus. Aí você vê lá em Romanos, que ele diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Você sabia que o ser humano deveria ser aquele que fosse a pessoa que soubesse guardar a paz entre si? Mas você vê o mundo que nós vivemos hoje, virou um mundo de verdadeira desordem. A paz no mundo acabou. Uma vez acabando a paz, o que faltou para isso? Faltou o amor. Faltando o amor e faltando a paz, o que vira a vida? Não vira nada. É o que nós estamos vendo acontecer. Mas, mediante tudo isto, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele e Ele mesmo que morreu por nós. Foi por isso que quando Ele estava na cruz perto de expirar, Ele disse, tudo está consumado. Encerrou-se todas as atividades do seu ministério como Salvador, como Messias, como Cristo sofredor. Encerrou-se ali. Foi também o mesmo que Ele dizer, Pai, está pronto, o caminho agora está aberto para todos. O homem não podia ir a Deus, mas agora pode. O caminho está aberto. Todo mundo pode entrar nele, caso queira. Então, salvação é isto. Não tem outra forma. Salvação é isto. O caminho está aberto. E quem abriu esse caminho foi o próprio Cristo. Amém? E lá no capítulo 5, verso 1, mesmo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse assim, olha aqui, agora a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
nos livrou da lei do pecado e da morte. Verso 2. Olha bem, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida em Cristo significa o quê? Que o homem ficou sentenciado à morte, a morte nos 3 ângulos: física, espiritual e eterna. O que é a morte física? Essa normal que todo mundo morre. E a morte espiritual é a pessoa perder todo o símbolo de fé, perder o contato com Deus, esquecer de Deus e morrer assim. E ao invés de ele morrendo assim, ele morre separado eternamente de Deus. Significa que ele nunca vai ver Deus a não ser para receber um julgamento. Pelo menos nós entendemos assim. E eu creio que vai ser assim. Não tem como mudar, na verdade. Eu estou falando assim porque hoje não é quinta-feira nem domingo. É um estudo bíblico, não é isso? Certo? E nós estamos gravando isso aí hoje, tá? Muito bem. E aí, continuando esta conversa com vocês, eu me lembro uma vez que Cristo chorou. Aquele choro de Cristo diante da morte de Lázaro, quando ele viu todo mundo chorando, talvez baseado até, ou Paulo baseou essa passagem que nós lemos no que aconteceu com Cristo. Cristo chegou diante do túmulo do Lázaro, viu Marta chorando, Maria chorando, o homem sepultado já fazia 4 dias, certamente já está de decomposição, a esperança já havia se frustrado, alguém já havia cobrado de Cristo. Eu creio que Cristo parou ali e começou a medir o sofrimento humano, ele começou a chorar o sofrimento humano. Eu vejo isso aí no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Tá? Então, aqui é o único lugar na Bíblia que diz que Cristo chorou. Cristo chorou porque ele precisava chorar, sendo ele Deus. Ele tinha um lado humano, ele teve ali o sentimento da fraqueza humana, das consequências humanas. Porque, olha gente, não existe nessa vida uma pessoa, por mais feliz que seja, que nunca passou por um estágio de sofrimento. Até eu faço uma pergunta: há alguém aqui que nunca passou por sofrimento nenhum? Existe alguém? Pode manifestar. Você vê aí? Então significa que mesmo nós sendo crentes, nós não estamos livres, só porque nós temos um consolo. O sofrimento veio, nós estamos falando muito em crise, na escola bíblica dominical, sobre a vida dos hebreus na questão de Abraão. Muita crise, nós vimos aí no domingo passado sobre a crise que Abraão passou por ela, Deus pedir Isaac em sacrifício. Então nós somos cheios de crise, só porque a nossa crise, a Bíblia diz que é momentânea. Como? Sim, nós temos um consolo, nós temos aonde nós buscar refúgio, onde nós buscar socorro. Diz: Senhor, eu estou sofrendo, sou teu filho, me socorre, tem misericórdia de mim. Uma das palavras que mais mexe com o coração de Deus é essa: tem misericórdia de mim. Certo? Quando você está orando assim, você está te tratando de um miserável diante de um Deus forte e poderoso. A mente de Deus, o coração de Deus se derrama a nosso favor. Isso quando o fazemos de todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento. Aí Deus despeja uma carrada de bênçãos sobre nós. Às vezes a doença é curada, um problema é resolvido, a tristeza se transforma em alegria. Você que não dava glória a Deus ontem, hoje você já fala em línguas estranhas. É isso que acontece na nossa vida. Amém? E como é bom ter a comunhão com este Deus que é tão grande, tão maravilhoso, e que tudo sabe, tudo pode e tudo faz. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Voltando a esse Romanos 8, tá? Ele nos traz uma advertência muito grande para nós olharmos para dentro de nós e fazer uma introspecção para entender ou descobrir se nós amamos a Deus de verdade ou não. Não há por que temer nada, porque nós temos a garantia tanto da presença de Deus, como também das bênçãos em nossa vida. Então essas coisas estão incluídas na chamada para sermos seus servos. Agora você é meu servo. Você que acompanha profecias na casa de Deus, uma das coisas muito usadas por todos os profetas, eu conheço isso desde a infância: servos meus.
ou meus servos, ou meu servo, quando Deus vai falar individualmente. O que isso significa? O que o servo faz? Hein? O que é o papel do servo? Servir. Você já pensou que trato carinhoso de Deus conosco? Quando Ele me trata de servo, Ele está dizendo: você é meu servidor. Você é meu servo. Onde alguém às vezes não pode fazer isso, não pode fazer essa declaração, mas é a coisa mais linda quando você ouve essa palavra. Quando eu ouço Deus dizer, me tratar de servo, mas eu desmancho todinho. Gente, que coisa linda é receber da parte de Deus uma mensagem dizendo que eu sou servo dele. Aí eu começo a olhar para dentro de mim e pergunto: você não merece isso não? Ser servo do Deus Altíssimo, meu Deus do céu, querido Jesus, só a misericórdia e a bondade de Deus. Se não fora isso, o que seríamos de nós? Eu paro sempre e às vezes olho para dentro de mim e me pergunto: meu Deus, aonde eu cheguei? Como eu cheguei aqui? Ainda sexta-feira passada, um pouco de tempo que eu pude orar, em virtude da irmã Leila que não estava bem, eu sentado aqui onde está o Guigui, esses meninos aqui. Eu orando aí, comecei a lembrar, falando com Deus, comecei a lembrar a vida, onde eu cheguei, lembrando de papai que foi tão cedo para a eternidade, mamãe que não conheci, minha família, nós vivemos tão distantes, uma boa parte da minha família vive tão distante da gente, e eu comecei a lembrar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Meus irmãos, é como diz a história, não prestou não, porque virou choro só. É tão bom quando você começa a ter aquela intimidade com Deus no momento de oração, e você sente aquela emoção lá dentro de você, você começa a chorar sem querer. E esse choro não vem lá do... Você vê que ele se arranca. É o mesmo que você está vendo as águas minarem do rio Amazonas, lá no Peru, no meio daquelas pedras. Você sente o minar da presença de Deus dentro do seu coração. Isso é a coisa mais preciosa que pode existir na vida humana. E se o crente não sentir isso, tem coisa errada. Nós precisamos sentir isso na nossa vida. Isso é coisa de crente. Isso não é coisa de gente do mundo, é coisa de crente. Amém? Estou quase terminando. Prepara aí, Gerson, para você subir daqui a pouco, tá? E aí, gente, vemos referências que nós já citamos aí, dentro dos propósitos de Deus, Efésios capítulo 1, verso 11, capítulo 3, verso 11. Isso que nos resta agora de tudo isso é apenas o fazer o quê? Porque se não há condenação, nós estamos livres de condenação. Deus está conosco, Ele nos guarda. O que é então que nós temos que fazer? Tomar posse de toda esta riqueza que está à nossa disposição. Mas eu tenho que tomar posse. Como é que eu vou tomar posse? Isso é um problema meu. Está dentro de mim. Vamos fazer uma comparação aqui. Vou até fazer uma pergunta a você. Se você está apenas sentindo o bom cheiro de um alimento ou de qualquer uma outra coisa de se comer, você está sentindo o gosto? Então você só se sente, literalmente, a presença de Deus na sua vida, a alegria dos céus, se você estiver alimentando dele. Não existe outra fonte para isso. Tem que alimentar dele. Como, pastor? Eu ainda não consegui. Tenta se desmanchar diante de Deus. Tente se esvaziar da área humana que faz parte da sua vida, está incubada no seu sentimento, lá na sua alma, está incubada lá. Tente esvaziar disso, deleta isto. E diga para Deus: Senhor, eu sou frágil, eu sou carente, eu dependo, tem misericórdia de mim, me guarda, me receba como filho. Amém? Nós temos exemplos disso em pessoas do passado. E quando a gente lembra disso, a gente lembra de quê? Nos sermões de Cristo. Aí eu lembro do Sermão das Bem-aventuranças, lá no capítulo 5. Olha bem o que Cristo começou a dizer lá.
Lá no verso de número 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres, me ajuda? De espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. O que é isto? É exatamente isso que a gente já disse para vocês. Aquela hora que você põe o joelho no chão, você sente Deus ao seu lado. Deus está pertinho de você. Ele está falando com você por meio da oração. Mas não é aquela oração que mal você coloca um dos seus joelhos no chão, já levanta e sai. Isso não é oração, não. Oração é aquela que você põe o joelho no chão, não olha para mais ninguém, olha para o Senhor Jesus, confessa as suas fraquezas, e aí você se torna um pobre de espírito. Deus, com o seu Espírito Santo, invade a sua alma. É aí que a lágrima chega. Aí você chora. É como diz a história do baiano, né? O homem que é homem, até o homem que é homem chora. Não é isso? Até o homem que é homem chora, porque antigamente o homem não chorava. Você lembra disso? Quando se falava que o homem chorava, o homem não era homem. Esquisito, né? Houve tempos passados tão difíceis. O homem que chorava não era homem. E isso na ideologia passada. Hoje não. Hoje até o homem que é homem chora. Principalmente da presença de Deus. Eu não tenho vergonha nenhuma de chorar diante de Deus, da presença de quem quer que seja. É a coisa melhor que existe na vida, é você chorar com a presença do Espírito Santo da sua vida. Isso é coisa de Deus, isso vem dele. E o verso de número 4 disse: bem-aventurados que choram. Olha bem. E o verso 5 diz: bem-aventurados os mansos. Ai, meu Deus. Ei, isso mexe muito com a gente. Quem é manso aqui? Será que se o Espírito Santo andar aqui, ele vai achar manso aqui? Hein? É meio complicado, não é? Se ele vier aqui testando a nossa temperatura de mansidão, será que ele vai achar alguns de nós mansos, velho? Tem que achar, é complicado, mas tem que achar. Né? Quem é que é manso aqui, que se sente manso, levanta a mão. Ninguém tem coragem, porque o manso não está aqui. Mas eles se bem-aventurados, os mansos. Por quê? Eles são herdeiros da terra. Que terra é esta? É a habitação eterna, que é a figura da terra israelita, a terra de Canaã. Bem-aventurados os famintos da justiça, aqueles que têm fome por justiça. E aí, ei, irmão, irmã, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Você já cometeu injustiça com alguém? Também pesa, não pesa? Também é muito pesado. Não existe aqui dentro, falo sem medo de estar errando, não existe aqui dentro uma pessoa que nunca cometeu injustiça com alguém. Todos nós já cometemos. E aqui ele diz: bem-aventurados que são famintos pela justiça. Essa justiça que é a justiça em prática. Será que nós praticamos ela? Será? Será que nós podemos tomar posse deste versículo? Ele foi dito por Cristo. Eu estive lá no lugar onde isto foi dito. Fica nos altos do mar da Galileia. E aí, continuando. Olha bem, o verso de número 7. Bem-aventurados os que praticam misericórdia. Esse não é tão simples, ou não é tão difícil. Praticar a misericórdia não é tão difícil assim. Só porque isso aqui não é religiosidade. Isso aqui é quando o amor de Deus está dentro de nós, a gente sente amor pelo nosso próximo, por alguém. E a gente tem a mão, ó, não é isso? Faça assim, ó, vem, faça aí, vem, faz aí, vamos lá, ó,
que isso significa? Mão mirrada, mão fechada. Nós não temos coragem de ajudar alguém que às vezes está passando tanta necessidade. Será que isso pode mudar? Acredito que sim. Isso pode vir de quem? Da conversão em Cristo Jesus nosso Senhor. A questão, quando o Evangelho muda a nossa vida, o poder do Evangelho está aí. Porque às vezes eu estou dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro de mim. Antes de eu entrar dentro do Evangelho, a primeira coisa que precisa acontecer é ele entrar em mim. Quando o Evangelho está dentro de nós, tudo na nossa vida muda. Os conceitos, os maus pensamentos, as más atitudes, as más ações, tudo muda. Isso pode significar que nem todos nós somos totalmente convertidos. Ai, meu Deus, o pior que é verdade. E uma verdade não se discute, não é isso mesmo? E o verso de número 8, olha um outro texto aí que mexe comigo e com você. Limpos de coração. E lá diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu Deus do céu, o que é coração limpo? É coração que não tem ódio, não tem mágoa, não tem sentimento. É aquele coração que qualquer hora que o pratinho da ceia chega, ele está participando com alegria. Eu vejo muitos crentes, quando o pratinho da ceia chega, não é igual o japonês, que o japonês ele discorda fazendo assim, e concorda fazendo assim. Não é bem isso, certo? Quando o pratinho da ceia, o cálice chega, pega e participa da ceia com muita alegria e diz, glória ao nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer com a nossa vida espiritual. E caminhando para o encerramento, ouça bem, o verso de número 9, bem-aventurados transmissores da paz. Ei, será que na nossa vida cotidiana, no nosso vai e vem da vida, no âmbito familiar, no âmbito social, será que nós transmitimos paz? Será que nós transmitimos ou conduzimos a paz? Porque a paz tem que começar comigo, não é com você. Você sabia disso? A paz tem que começar comigo, irmão Dalton, não é com o senhor. Concorda comigo? E aí? É por isso que a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí eu tenho que dar conta de mim, não é você que tem que dar conta de mim a Deus. E nem eu dar conta de você. Certo? E no verso 10, diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Estes, toda esta ala de pessoas aqui, dita por Cristo Jesus, podem ser chamados de verdadeiros cidadãos dos céus. Verdadeiros cidadãos do céu na terra, aqui. Porque tem gente que vive a vida toda, não estou falando de vocês, estou falando de alguém que eu conheço, vive a vida toda levando de qualquer forma, mas ele espera que ele só será salvo naquele dia que ele for chamado. Espera para esse dia que você não vai chegar lá. Eu tenho que me preparar agora, não é nem ontem, é agora. Eu tenho que estar pronto agora. Se Cristo voltar, eu não sei que hora, não sei que dia, ele pode voltar só para mim, ele pode voltar na questão coletiva, para levar todo mundo. Será que eu faço parte? Eu acho que isso é bastante sério e muito tenebroso. A gente precisa temer, na verdade, essas coisas. Muito bem, e aí, dando um pulinho para encerrar em virtude da hora, que já são 21 horas, eu não posso prosseguir mais, mas o apóstolo Paulo deixa aí 4 perguntinhas muito preocupantes e maravilhosas. Vamos repetir o que já foi dito. Aí ele diz lá, que diremos, pois, à vista destas coisas? É o mesmo que ele dizer, diante destas situações, se Deus está comigo, o que eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo, vou temer o quê?
Tem gente que tem medo até de morrer. Eu já disse isso para vocês aqui, eu quero repetir. Se você achar graça, não tem problema. Eu já vi um homem morrer de medo de morrer. Fazendeiro ainda. Morreu de medo de morrer. O nome dele era Elias. Como foi? Ele foi no cardiologista, e o cardiologista estava meio chumbado. Tinha bebido umas, médico, conheci muito esse médico. Isso na cidade de Anápolis. E ele foi ao médico e foi sozinho. Foi bem. Quando chegou lá, o médico perguntou: o senhor está sozinho aqui? Quando mediu pressão, olhou os batimentos cardíacos, pôde entender que ele tinha arritmia. Aí disse: o senhor está sozinho aqui? Não, não estou não. O senhor não pode ir sozinho, senão o senhor morre no caminho. O homem morreu de medo. Adianta ter medo de morrer? Resolve? Resolve? Não resolve. A gente precisa ter medo de perder a salvação. A gente precisa ter medo de não encontrar com Cristo depois dessa vida. É isso que a gente precisa ter medo. Não é medo de morrer. Um dia nós vamos partir para lá, seja mais cedo ou mais tarde, mas todo mundo vai. Eu só não quero é pegar um destino diferente, pegar um caminho errado. Tem dois caminhos. Ei, pega na mão do teu irmão, diga: meu irmão, não pega caminho errado, faça para ele aí. Não pega caminho errado, pelo amor de Deus. Anda no caminho certo, senão você não vai chegar no lugar que você precisa chegar. Amém. A segunda pergunta do apóstolo Paulo, ele disse: se Deus for por nós, quem? Nem o inferno, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o sofrimento, nada disto vai nos fazer separar do amor de Deus em Cristo Jesus derramado em nosso favor. Amém? A terceira pergunta: se Deus nos fez este maior bem, dando seu Filho para morrer em nosso lugar, a fim de nos salvar, então como Ele não nos dará todas as coisas? Ora, o advérbio de quantidade. Quais são essas todas as coisas? Atinge o quê? Abrange o quê? Ah, meus queridos, nós não temos uma pequena noção o que Deus tem guardado para cada um de nós depois desta vida. A própria Bíblia dizer que aquilo que o olho não viu, os olhos, como é que diz, me ajuda? Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e não subiu ao coração. Por isso que a gente fala para vocês que o coração da pessoa não é aqui, na questão espiritual, mas olha aí, é aqui, na cabeça. Nem subiu ao coração do homem. Ele diz: são estas coisas que estão reservadas para todos aqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos guardar aquilo que nós temos com Deus. Por isso que o Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém te roube, para que ninguém tome a sua riqueza. Coroa aí a riqueza, é símbolo de triunfo, símbolo de vitória, símbolo de honraria. Guarda o que tem, guarda o que você tem, não joga fora, por favor, uma hora você vai precisar dele. Consta-se a história de um elemento, para encerrar a minha palavra com vocês, antes de eu dizer a última aqui, um elemento que ia enfrentar uma viagem, e eles tinham que passar um valado, e para passar esse valado tinha que usar uma cruz que carregava no caminho. O valado era menor do que a cruz, só porque a cruz foi muito pesada no caminho, e cada vez que a cruz pesava, o que ele fazia? Cortava um pedaço para tentar maneirar a cruz. E na medida que o tempo foi passando, ele foi aproximando do valado, e cada problema que aparecia na vida dele, ele cortava um pedacinho da cruz. Quando chegou na hora de atravessar, a cruz não dava para ele passar o valado, porque ela ficou curta.
Ele ficou do lado de cá. E ele precisava passar. É assim que muitos às vezes fazem. O problema chega, vou cortar um pedaço da cruz. Sabe o que isso significa aplicando a fé? É quando você deixa de fazer a vontade de Deus na sua vida. Quando você não renuncia. Quando você não aceita as doutrinas divinas, bíblicas da sua vida. Quando nós não mudamos nada na nossa vida. Quando nós temos nosso próprio pensamento. Quando nós não dividimos os nossos sentimentos com os outros. Quando nós somos eu mais eu e só eu. Tem muita gente assim nessa vida. Esses são os egocêntricos, só pensam nele, só falam nele, só sabe pronunciar o eu. Ele não sabe pronunciar outra coisa. Olhe para o teu irmão e diga para ele, não corta um pedaço da sua cruz. Não corta. Você vai precisar dela lá na frente. Você não sabe o que você vai atravessar lá na frente. Leva a sua cruz, está pesada. Existe, quando eu fazia o curso ginasial, foi ginasial? Acho que sim. Veio uma história dentro de um livro que eu achei ela muito interessante. Eu já contei ela para vocês, mas quero repetir. Porque a gente conta ela mais numa terça-feira. E eu oxalá que toda terça-feira fosse igual hoje. Inventa outra dessa, gente. Ele vê todo mundo aqui, que é muito bom. Aqueles elementos, eles iam fazer um trabalho de peregrinação. E cada um deles teriam que carregar uma cruz na peregrinação. E havia ali um elemento que não estava aguentando carregar a cruz dele. E ele clamando durante o tempo, no primeiro dia de viagem, mas essa cruz está pesada, porque essa cruz está pesada, eu não dou conta, eu estou cansado, a cruz está pesada demais, e vai que vai, está pesada, porque está pesada. E ele começou a olhar, na hora que o nosso comandante nos mandar parar, eu vou olhar certinho onde eu vou colocar essa cruz, porque eu não vou pegar ela amanhã, eu vou pegar outra cruz, certo? Encostou a cruz, e ele não dormiu direito, acordou muito cedo, e ficou de olho. A hora que o comandante, alguém estava atrás do meio, ele pulsou um, pulsou outro, essa aqui eu vou pegar ela, essa aqui é maneira, eu não sabia nem de que ela era, vou pegar esta, tal, então tudo bem. Quando o comandante deu o grito, peregrinos, cada um pega a sua cruz, ele correu naquela cruz que ele reservou, pôs no ombro, e a cruz maneira, que coisa boa, como eu fiz um negócio bom, peguei uma cruz maneira, só porque houve um fator, ele não ouviu ninguém reclamando da cruz que ele carregou ontem. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Que ele estava carregando a cruz dos outros. Ele não levava a cruz dele. Sabe o que isso significa para mim e para você? Leva a sua cruz, não leva a dos outros não. A cruz dos outros é muito pesada na nossa vida. Leva só a sua. Tem muita gente que leva a cruz dos outros, leva só a sua. Pai não pode levar a cruz de filho. Filho não leva a cruz de pai, marido não leva a cruz de mulher. E daí vice-versa. Irmão não leva a cruz de irmão. Cada pessoa carrega a sua própria cruz, porque ela é sua. E a última colocação do apóstolo Paulo aqui foi exatamente esta, baseada em Romanos 8:35, quando ela dá realmente a resposta: quem nos separará do amor de Cristo? Que Deus abençoe, queridos irmãos. Vamos firmar no Senhor. Não esqueça Jesus da sua vida. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso comandante. Um dia esta carreira vai terminar. Um dia você vai ter que deixar este caminho. Um dia você vai ter que passar para um outro estágio. Como vai ser isto? Pense nisto. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Bom, Gerson e todos os irmãos que batalharam na realização, ou seja, na gravação deste DVD. Que Deus abençoe vocês. E faça um apelo que não fica só nesse. Amém? Eu gostei. Perigo vocês me porem manhoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado a todos. Amém? Levanta a tua mão bem alta e dê um glória para Jesus. O senhor podia ser apresentador de TV, pastor. O senhor ficou muito à vontade aí com as câmeras. Por isso que o senhor gostou. Bom, a gente pode programar um outro num domingo, por exemplo, né? Esse foi o de terça, ainda tem o de domingo, tem o de quinta. Amém? Irmãos, para não se estender mais o nosso horário, eu quero agradecer aqui a orquestra,
O coral não pôde cantar, né? Não deu quórum. Nós não tiramos oferta. Alguém pode colocar esse gasofilaço aqui? Enquanto a gente vai falando aqui, os irmãos já vai ofertando. Não esqueçam de ofertar, viu? Faz parte. Eu nem imaginava que eu ia dirigir esse trabalho aqui. Eu pensava que seria outra pessoa. Mas aí, como eu não lembrei de avisar para alguém dirigir, eu tive que fazer nas pressas, né? Eu tive que fazer porque a gente estava na frente, né? Agradecer aqui ao irmão Nelilson pelo trabalho das artes que você fez. Ficou muito bem feita, viu, irmão Nelilson? Ferraz, pastor Rodival, aí com o coral e a orquestra. Eduardo, sua esposa, Paulinho, os músicos em geral. Muito obrigado a vocês, né? Eu aprendi a agradecer a todo mundo, pastor Ciro. Porque acho que ninguém é obrigado a nada e voluntariamente todo mundo pôde participar numa terça-feira, encheu essa igreja. Eu acredito que até mais do que no domingo passou. Foi muito bem aceito o nosso convite, eu acredito. E vocês foram formidáveis e sensacionais com essa participação de vocês, tá? A gente pensava nisso há muito tempo, talvez uns 2 anos, a gente vem comentando sobre essa situação. Vão ofertando aqui, tá? E nunca tinha o tempo, nunca achava o meio de fazer. E eu aprendi uma coisa durante toda a minha vida, não só agora, recente. Eu só sei fazer as coisas quando eu começo a fazer. Aí depois eu vou desenrolando elas. Se ficar pensando, não faz nada, né, pastor? Aí você começa a fazer, vai dando dificuldade, mas você vai desenrolando, no final dá tudo certo. Essa primeira filmagem, né, é um começo para a gente fazer mais, tá? A gente perdeu em não ter feito em outros tempos. Por que eu falo isso? Ninguém vive sem história. Se você não registrar, como é que você vai ter história? Né? Fotos, vídeo, e isso aqui vai ficar para a nossa história. Então agradeço a toda a igreja, parabéns para vocês, compreenderam o nosso apelo e vieram, e toda a orquestra coral, os obreiros fizeram uma participação muito especial em tudo, viu? Eu vou dizer, irmão Eurípides, essa ideia surgiu entre uma conversa entre nós dois, você só lembra. Faz tempo já, né? Uns 2 anos talvez. E aí agora ela frutificou, amém? Eu agradeço a todos, em nome de Jesus, aos irmãos Davi e Ricardo, né? O Davi eu sei que é evangélico, o Ricardo também? Todos? Amém, ó. Mais 2 irmãos que a gente conheceu. Vocês foram bem-vindos aqui, fizeram um bom trabalho, vamos ver depois, viu, na filmagem, tá? Pastor Ciro, passo para o senhor. Muito bem, vamos terminar o nosso culto. Mas antes nós queremos saber se porventura tem alguém doente ou um problema que precisa de uma oração especial. Nós temos? Não temos. Vamos ficar de pé. Irmão Eurípides, vem fazer a oração final. Irmão Josué, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Irmão Rafael, irmão Adão também, que tem uma participação nisso. Obrigado, irmãos, pela companheirismo, pelo trabalho de vocês, viu? Sonoplastia faz parte. Amém? Pastor Eurípides. Pai do Senhor Jesus, para o povo de Deus. Eu louvo a Deus que eu estou fazendo parte desta filmagem, porque há muito tempo eu falei com o irmão Gerson. Irmão Gerson, nós precisamos fazer uma gravação. Quantas pessoas não fazem por aí? Por que não fazer o nosso pastor? Né? Tem uma história. Então isso é muito importante. E a história, ela só vira história se for registrada. Concordam comigo? Se não registrar, não é história. 25 anos, boda de prata. E para você conhecer o presente, você tem que conhecer a história. 25 anos não são 25 dias. É muita água que passa por baixo da ponte. Vamos orar e fazer esse grande evangelismo, que é o maior em um só dia, tá? Serão, se Jesus permitir, quase 3 milhões de folhetos no Brasil. Amém? Amém.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, estamos mais uma vez agradecendo ao Senhor por essa rica noite que tivemos na tua presença, Senhor, de adoração e de aprendizado da tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. 25 anos que o Senhor concedeu ao pastor Ciro e à pastora Leila na gestão desta igreja. Te louvamos, te tributamos a glória, a honra e louvor para sempre. Abençoa toda a tua igreja, Pai, e guarda no teu santo amor até a tua volta, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai e a gloriosa presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, não só agora, mas para todos sempre, todos com a bem forte. Amém. Terminado em nome de Jesus.